Está em busca de um notebook leve, com um design moderno e um desempenho bastante convidativo para realizar várias tarefas ao mesmo tempo? E que tal tudo isso pagando pouco mais de R$3.500? Então vem, que no vídeo de hoje eu te apresento o melhor notebook em termos de custo-benefício, o Lenovo IdeaPad Slim 3. E tenho certeza que depois desse vídeo você vai querer um para chamar de seu. Meu nome é Daniel Mendes e sejam muito bem-vindos ao canal Tirateima Tecnologia. É o seguinte, pessoal, você já vê aqui na minha tela, a gente dá até um pequeno zoom aqui para você, né? Com o maravilhoso Lenovo IdeaPad Slim 3, que vem integrado com um processador Intel Core i5 de 13ª geração, com uma capacidade máxima de processamento de dados de até 4,6 GHz, o que é uma ótima capacidade, é muito interessante, é um processador super convidativo a essa função de ter várias tarefas um pouco mais complexas ali, e ele vai executar sem nenhum tipo de travamento, sem nenhum tipo de lentidão, além de ter integrado uma placa de vídeo da Intel, o HD Graphics, que é uma ótima placa de vídeo, inclusive, integrada a esse processador, que vai te ajudar, obviamente, a gerar imagens com mais precisão, gráficos de tela ali melhores, ou seja, para jogos, para transmissões ao vivo, você vai ter muito essa facilidade desse processador, que ele é meio híbrido, vamos dizer assim. Ele não tem o computador não tem uma placa de vídeo dedicada, mas ele traz essa placa de vídeo integrada que ajuda muito a processar dados diferentes do que a CPU geralmente faz, né? Então é um trabalho ali em conjunto que esse processador faz numa peça só, vamos colocar dessa forma, e traz um nível de desempenho muito alto, muito interessante pelo preço que ele te entrega. Então essa relação custo-benefício já começa a aparecer justamente agora no quesito de processador. Em termos de tela, este notebook, né, o Lenovo IdeaPad Slim 3, ele traz uma tela HD, né, de alta definição de 15,3 polegadas, com a proporção de 16:9, que é aquela proporção mais padrão de notebook, né, e a proporção de outras telas também, como televisões, com resolução de 1920 por 1200, uma ótima resolução, inclusive, de saída, né, uma resolução HD 1080p, excelente resolução, inclusive, integrada com a tecnologia IPS, anti-reflexo a tela também, e conta com 300 nits de brilho máximo e 60 Hz aí de taxa de atualização. Talvez esse seja o único detalhezinho aí, os 60 Hz de taxa de atualização, porque aí a imagem muito bem formulada e formada ali pelo processador na placa de vídeo integrada, talvez não vai ter tanta fluidez assim nos menus e nas transições ali de imagem, por conta de ser um pouquinho abaixo essa questão da frequência na tela, né, a frequência de taxa de atualização. Mas, no geral, é uma ótima tela que compõe muito bem esse conjunto do Lenovo IdeaPad Slim 3. Em termos de memória RAM e armazenamento, este notebook vem integrado com 16 GB de memória RAM DDR5, uma das mais rápidas e que traz melhor eficiência para o acesso e para a localização de dados ali rapidamente, né? Porque é justamente isso que faz a memória RAM, e combinado isso com o processador, né? O i5 de 13ª geração é uma ótima combinação, porque você vai ter ali um melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, né? Uma alta capacidade de processamento e encontrar esses dados de uma forma muito rápida com essa memória RAM de 16 GB de memória RAM, o que é muito interessante. E ele vem também com um SSD de 512 GB M2, que é uma tecnologia mais recente, mais nova, de mais rápida ligação, né? Então o start ali, o boot do seu notebook vai ser muito mais rápido. Além de ser 512 GB, você vai conseguir colocar bastante, digamos assim, arquivos, muitos arquivos, aplicativos, enfim, você vai conseguir ter muita tranquilidade para trabalhar ali com esses 512 GB sem pesar o seu computador, sem atrapalhar no desempenho dele. Então é uma combinação de armazenamento, memória RAM e processador muito interessante, que torna esse computador um dos melhores em termos de desempenho por um preço muito interessante, né? Então essa questão, de novo, custo-benefício, relacionando todos esses itens, faz com que esse computador desperte mesmo esse alto desempenho, um ótimo padrão de tecnologia com um custo muito acessível. Em termos de design, é um design super moderno, elegante, ultra
ultra fino, né? Então vamos colocar dessa forma aí, o Slim faz total sentido. Tem ali uma espessura de em torno de 17 milímetros, é bem fino mesmo, bem interessante nesse sentido. Pesa apenas 1,6 quilos, né? Ou seja, 1.600 gramas. É um computador que não vai pesar muito, o que é ótimo no sentido de portabilidade. Você pode levar ele para os mais variados lugares, né? Sem pesar muito na mochila, na bolsa. Enfim, é um notebook pensado também para esse ambiente em que você precisa trazer e levar ele de lado a outro, o que é muito legal também. Em termos de câmera, né, o webcam, ele vai ter ali uma webcam de saída de 720p, uma saída HD também, né, bem interessante do ponto de vista de você utilizar a webcam. E um detalhe interessante, ele possui um obturador físico nessa webcam, então você pode fechar e abrir quando for necessário. Quando você fecha, ele fecha fisicamente a webcam, então mesmo que haja alguma invasão nesse sentido, você não vai ter ali uma invasão de privacidade, porque está fechado fisicamente, então ninguém vai obter alguma coisa, alguma imagem comprometedora ou coisa do tipo. Vai ser um computador muito seguro desse ponto de vista, por conta desse obturador físico, um diferencial inclusive da Lenovo. Ela traz isso em outras linhas de notebooks e traz, obviamente, aqui na linha do IdeaPad Slim 3. É um fator muito interessante e que traz uma tranquilidade, uma segurança bem mais interessante. Além disso, ele conta com entradas USB do tipo A, do tipo C, entrada HDMI, conector para fone de ouvido, né, ou microfone ali embutido P2, que é muito interessante também, é a mais comum, bem usual aí do dia a dia. E além, claro, do leitor de cartão de memória SD, que é bem usual também para algumas aplicações no notebook. Você que utiliza câmera fotográfica digital, tem ali o cartão SD, você pode plugar ali no notebook e já transferir os arquivos diretamente para dentro do seu notebook, tratar as imagens tudo certinho. Então é uma vantagem, é uma coisa muito interessante. Tem conexão Bluetooth 5.2, uma das mais atualizadas nessa tecnologia, né, da tecnologia Bluetooth, e conta também com dois alto-falantes de 2 watts, que são alto-falantes bem potentes, de certa forma, e otimizados com o Dolby Atmos, né, que é aquela tecnologia que a gente vê, por exemplo, em cinemas. Então você vai ter um alto-falante muito interessante para esse modelo de notebook. E você conhecia o Lenovo IdeaPad Slim 3? Se não, deixa aqui nos comentários também se você conhecia, não conhecia, gostou do que viu, o que você achou desse notebook. E claro, deixe seu like, se inscreva aqui no Tiratema Tecnologia, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, e também dê sugestões de outros notebooks, outros aparelhos aí relacionados à tecnologia, pra gente trazer aqui pra você sempre o melhor deste mundo maravilhoso da tecnologia aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!